nós estamos na série Aliviando a Bagagem e hoje a gente vai entrar na nossa última mensagem. E a última mensagem nós vamos falar sobre o peso do desapontamento. Nós vamos aliviar o peso do desapontamento. Você sabe o que é desapontamento? Meu amigo André vai colocar um fundo musical ali para nós. Ó, saiu errado. É lá, não é aqui. Aí. Vamos demais na conta. Que aí eu consigo falar mais devagar. Senão eu falo muito rápido. Você sabe o que é desapontamento? Quantos sabem assim? Sabem definir? Se eu perguntar para você, defina para mim o que é desapontamento. Decepção. Uma boa. Mateus 11, versículo 28, nosso versículo chave da nossa série de mensagens, diz assim, ó: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Cansados de quê? Sobrecarregados de quê? Às vezes a nossa mala está pesada demais, né? Aqui a gente já tirou muito peso dela, mas às vezes está pesada demais. E aí Deus fala: venham a mim. Jesus está falando: venham a mim, você que está carregando uma mala muito pesada, está cansado e sobrecarregado. E eu vou aliviar você, eu vou aliviar essa mala, eu vou tirar um pouco desse peso. Vou te dar a minha mala, porque a minha mala é mais leve. E nessa mala a gente tem lá o Deus menor, a gente tem a preocupação, a gente tem o pânico, a gente tem o desapontamento, a gente tem a aflição. Eu não sei se você já percebeu que tudo que é ruim começa com des. Tudo que é ruim começa com des, D-E-S. Você quer ver? Desobediência, desrespeito, desgraça, desemprego, desconsideração, descomprometimento, desacreditado, desesperançoso, despedido, desesperado, desesperançoso, desesperado, despedido, desafortunado. Tudo que é ruim começa com des. E eu não gosto muito desse des. O prefixo, muito obrigado. Minha mãe é professora, está me com. Não gosto desse prefixo des. Tudo começa com des, está errado, está ruim. Eu gosto mais das palavras sem o des. Obediência, respeito, preparado, emprego, comprometido. Fica bom assim, né? Melhor do que descomprometido. Comprometido, consideração, graça. Graça é melhor do que desgraça, você concorda comigo ou não? Acreditado, esperançoso, afortunado. Eu gosto dessa palavra, afortunado. E apontamento. Desapontamento é apontamento com o prefixo des. E apontamento cria o senso de previsibilidade. O apontamento é algo que você marca para acontecer, você quer que aconteça daquela forma. E aí não acontece do jeito que você queria, é um desapontamento. Aqui no inglês faz mais sentido um pouquinho, porque a gente quando marca um compromisso no médico, o que você marca lá? Um appointment. Um appointment. Um apontamento. Quando você vai ter uma consulta, você marca um apontamento com o médico. Terça-feira, às 3 horas, eu tenho um compromisso com o médico. Aí você vai no médico. Você tem um apontamento, às 3 horas no médico. Você vai lá, você chega lá, você senta lá, você chega às 2h30, porque eles falam para você chegar mais cedo. Você chega lá, assina o seu nome no papel, senta na cadeira e o médico te dá um chá de cadeira de 2 horas, ele vai te atender às 5 da tarde. Como é que você fica? Desapontado. Você marca um apontamento e ele faz com você um desapontamento. Então você fica desapontado. Quando a família espera algo do filho e o filho faz algo errado, né? Vai para o lado errado, vai para o caminho errado. A família fica desapontada. Em inglês, appointment
Disappointment. Fala para mim. Disappointment. Caramba, tô quase lá, cara. Um dia vou chegar, vai demorar não. O apontamento cria um senso de previsibilidade nesse mundo incerto. Você espera que algo aconteça no dia marcado, na hora certa. Você espera algo. Quando não acontece, você fica desapontado. Você quer ver? Nós apontávamos saúde. Você apontava saúde. E aí vem a doença. Desapontamento. Você apontava a cura. Veio a morte. Desapontamento. Você apontava a aprovação. E aí vem a reprovação. Você apontava a aposentadoria. E aí o seu Luiz vem para os Estados Unidos e o André leva ele para a piscina para trabalhar mais. Desapontamento. E ele cai dentro da piscina. Desapontamento. Você apontava férias. Você apontava férias, né, mãe? E aí vem para os Estados Unidos e a Sirlene leva para limpar a casa. Desapontamento. Você apontava família. E aí vem o divórcio. Desapontamento. Você apontava uma promoção. E aí vem uma demissão. Imagina, você chega lá, o chefe te chama para conversar e você fala, rapaz, hoje é o dia. Hoje ele me promove. Hoje eu recebo aqui aquela promoção tão esperada, aquele aumento. E aí você chega lá e ele fala assim, olha, eu queria conversar com você, a gente está fazendo um corte de gasto na empresa e, poxa, infelizmente seu nome está na lista. Como é que você fica? Desapontado. Nós apontávamos a vitória. E aí vem o fracasso. Você contava com a vitória, você falava, não, eu vou vencer, cara, vai dar certo, vou vencer, tá tudo caminhando para acertar. Aí chega o dia, dá tudo errado. Como é que você fica? Desapontado. Você planeja vir para os Estados Unidos e viver uma vida, meu Deus, vai dar certo, né? A expectativa é aqui, né? E aí quando você chega, você descobre que a expectativa não era tudo isso que você esperava. Como é que a gente fica? Desapontado. Nós apontávamos o sorriso e aí vem o choro. O que isso é? Desapontamento. O desapontamento é algo que nós não esperávamos acontecer. Nós tínhamos certeza que ia acontecer de uma forma, mas acontece de outra. Isso é desapontamento. Ninguém espera. Ninguém espera que aconteça. Fala sério, pensa aí. Você espera que algo ruim aconteça? Ninguém em sã consciência. Ninguém em sã consciência. Você vai fazer alguma coisa com todo o teu amor, com toda a tua energia, vai gastar o teu tempo esperando que dê errado? Não, senão a gente nem começa. Mas desapontamento, apesar de ser algo ruim, ele existe no nosso dicionário da vida. E queira ou não queira, existe um momento que vai acontecer, porque independe de nós. Não depende de você para acontecer. O desapontamento é uma carga muito ruim, muito pesada, por quê? Porque depende dos outros. O desapontamento está intrinsecamente ligado a outra pessoa. Você espera algo de alguém e aquilo não supre a tua esperança, a tua expectativa. E aí a gente fica desapontado. Eu não sei você, mas eu não consigo controlar as pessoas. Tem 10 anos que eu estou tentando controlar a Sirlene, ela não deixa. Eu não consigo nem controlar eu. Não tem esse poder, não tem algo mágico que você fala e a pessoa vai fazer aquilo que você espera, né? Não tem algo mágico que você fale e vai acontecer daquele jeito. O desapontamento está ligado a outra pessoa, a outras coisas, não depende de nós. Então ele vai acontecer, mas nós precisamos aprender a lidar com ele, vencer ele, amém? E não levar essa carga, porque senão a gente vai vivendo desapontamentos dia a dia, e a gente vai remoendo os desapontamentos, a gente vai remoendo ele, vai ficando pesado, e a gente vai começando a perder a esperança nas outras pessoas, a gente vai começando a perder a esperança em Deus. Por isso que essa palavra, ela é o fechamento dessa série de mensagens, porque você pode aliviar o peso da aflição, você pode aliviar o peso do Deus menor, você pode aliviar o peso da preocupação, você pode aliviar todos os pesos, mas se continuar carregando o desapontamento, porque ele acontece dia a dia, a gente vai se frustrando com Deus e a gente cria um Deus menor,
a gente vai ficando aflito e a gente bota de volta na bagagem, a gente vai ficando preocupado e a gente enche de novo a bagagem. Então a gente precisa aprender a lidar com o desapontamento. Olha para a pessoa do teu lado. Fala assim: não fica chateado comigo se em algum momento eu te desapontar. Não fica. A gente precisa aprender a lidar com isso. Olha, a gente cria expectativa nas pessoas demais. A gente quer que tudo aconteça da nossa forma. E a gente começa a se frustrar e se desapontar e falar: poxa, mas não é isso que eu esperava que ele fizesse? Né? Poxa, mas não era assim que eu imaginava. Mas aí é onde mora o perigo. É o jeito que deveria estar acontecendo ou é o jeito que eu quero que aconteça? É uma conversa talvez um pouco difícil, mas é verdade. A gente tem um casamento, um homem e uma mulher vivendo, e aí você espera que a esposa faça alguma coisa, que a sua esposa faça algo, que o seu esposo faça algo. Você espera, mas a pergunta que você tem que fazer é o que eu quero que ela faça ou é o que ela tem que fazer? Porque se é o que eu quero que ela faça, será que é o que ela quer fazer também? Agora, se é o que tem que fazer, é diferente. O problema é que a gente quer muito, a gente cria expectativas com algo que nós criamos, que nós desejamos. A gente cria um nível alto demais para as pessoas. Não é? Eu gosto muito de uma fala que a pastora Tânia fala: procura sempre defender o próximo. Defende na tua cabeça. Eu tinha um problema sério quando eu conheci o pastor Edson e a pastora Tânia. O problema sério que eu tinha era que eu falava mal demais dos outros. É verdade. Porque quem me conhece de pertinho sabe, eu tenho um senso crítico apurado, né, mãe? Eu tenho um senso crítico apurado aos detalhes. E aí, sentava às vezes na mesa e começava a falar: não, mas não estou falando mal não, eu só estou contando aqui. E aí, e a pastora Edson falava assim: mas a gente não fala mal das pessoas. Na nossa casa a gente não tem esse costume. E a pastora Tânia falava assim: procura sempre defender as pessoas. Na tua cabeça, defende as pessoas. Defende as pessoas. E aí agora eu sou um pouco até chato. Às vezes eu e a Sirlene estamos conversando e eu já fico até com raiva. Né, amor? Fico com raiva. Não. Mas amor, não estou falando nada. Mas está aparecendo, eu não quero ouvir. Está aparecendo, eu não quero ouvir. Quando alguém fizer algo para você, poxa, você entrou, eu esperava que ela me desse bom dia, mas não deu. Ao invés de você ficar desapontado, você entra e pensa assim, fala assim: poxa, mas talvez ela está com fome. Talvez ele está tão ocupado que ele nem me viu. Talvez o motorista do ônibus está ocupado demais dirigindo e dando troco. No Brasil, o motorista dirige e dá troco. E por isso ele está estressado e não me deu bom dia quando eu entrei. Uma vez eu entrei no ônibus, estudava no Caju, lá na Fiat. Estudava lá, pegava o ônibus 5 e pouca da manhã. E aí a gente tinha ido para o encontro com Deus, era uma segunda-feira. Aí quando eu fui, entrei no ônibus, aleluiado, né? Vim do encontro com Deus. Entrei no ônibus, falei assim: bom dia, motorista. Só se for para você. Eu vou dirigir o dia todo. Se eu vou parar lá no ponto, você vai descer. Falei: caramba, acabou com o meu dia. Fiquei desapontado. Eu fiquei desapontado. Então, ao invés de ficar desapontado com as pessoas, muda o apontamento. Muda o que você espera. Defende. Nem sempre as coisas vão sair da forma que eu espero. Nem sempre as coisas vão sair da forma que você espera. Talvez você veio para a igreja hoje e falou assim: vou lá na igreja, porque o pastor vai ter uma palavra assim amorosa. Vai ter uma palavra assim, meu Deus. E aí você chega, e aí eu estava brincando com o Elton quando ele chegou. Ele chegou, eu falei assim: quantas pessoas se convidou para vir na igreja hoje? Aí eu falei: caramba, já chega o pastor brigando, né, cara? Já chega brigando.
Mas é assim, porque a gente tem uma expectativa e quando chega algo acontece diferente, a gente fica desapontado. Fala comigo assim, diga: eu não posso ficar desapontado. O que fazer então? Ao invés de ficar desapontado, a gente precisa reverter o desapontamento. Reverte o desapontamento para um novo apontamento. Paulo apontava a ser um missionário na Espanha. Paulo estava viajando para a Espanha. Queria ser um missionário na Espanha. Mas ao invés disso, ele foi preso. Ficou numa prisão romana. Desapontamento. Só que Paulo, em vez de ficar desapontado, cria um novo apontamento. Ele aproveita que ele estava numa prisão romana. Ao invés de começar a criticar Deus, ao invés de se frustrar com algumas pessoas, ao invés de falar assim, poxa, mas não foi lá me defender na frente do tribunal, lá do juiz. Ao invés de fazer isso tudo, ele, preso, escreve 4 cartas do Novo Testamento. Filemão, Filipenses, Colossenses e Efésios. Tudo isso dentro de uma prisão romana. Ele queria ser missionário na Espanha. Não deu certo. Ao invés de desapontamento, ele criou um novo apontamento. Então, o que fazer? Saiu do teu controle, não está da forma que você esperava, cria um novo apontamento. Como tem sido a sua reação diante dos desapontamentos da vida? Como tem sido? Frustração? Ontem a gente estava lá na casa da Pri, né? Ajustando uns detalhes. E aí a gente ia colocar os negocinhos do banheiro, de pendurar toalha, essas coisas. E aí meu pai falou assim, isso aqui é bom de colocar com a dona da casa. Que é a dona da casa que vai falar onde ela quer. Que depois vai ficar bom para ela. Aí eu falei para ele, pai, você não conhece a Priscila? Para a Priscila tá tudo bom. Pri, onde você quer que eu bote isso aqui? Ela fala para você, vê em qualquer lugar, o lugar que você achar que ficou bom, vai ficar bom para mim também. Isso é criar um novo apontamento. É esse o olhar que a gente precisa ter para as coisas. É você chegar, poxa, mas é você olhar o valor que a pessoa entregou, não o preço. É você olhar o valor. Poxa, mas ele botou tempo, amor, ele achou que era o melhor. Talvez não seja o melhor para mim, mas poxa, fez com coração. Eu poderia ter vindo e falado onde eu queria, se eu quisesse, mas eu não fiz. Então, tá bom, onde você colocar ficou bom. Isso é mudar o desapontamento para um novo apontamento. Tem casa, né? Tá tudo tranquilo, glória a Deus, aleluia. Abre comigo em Salmos, capítulo 23, versículo 5. Eu tenho uma sugestão para você vencer todos os desapontamentos da tua vida. Uma ideia, eu vou te dar uma ideia para você vencer todos os desapontamentos da tua vida, daqui para frente. E tudo isso está em um versículo. Um versículo só. Salmos 23, versículo 5. A parte B dele diz assim, ó. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Diga assim comigo. Unja a minha cabeça com óleo. Bota a mão na tua cabeça aí. Diz assim, unja a minha cabeça com óleo. Talvez você não veja a conexão, mas você vai entender. O óleo, na Bíblia, ele tem 3 propósitos. O óleo tem 3 propósitos na Bíblia. No antigo Israel, nos tempos bíblicos, os pastores, eles usavam óleo para algumas coisas. Três propósitos eu quero deixar para você. O primeiro, repelir insetos. Os insetos, ele pode apenas te aborrecer, né? A mosquinha lá pode só te deixar meio incomodado, você faz assim, ela vai embora, né? Mas na ovelha pode matar, você sabia disso? A mosca pode matar as ovelhas. Porque a mosca vai lá, coloca a lava no focinho dela, na parte macia, dentro da orelha. E aí aquilo ali dá um bichinho chamado berne. Horrível, por sinal. Se tem um medo que eu tenho é aquele tal de berne, que aquele negócio se pega, ele vai comer na carne, né? Você sabe o que eu estou falando?
A mosca, ela vai lá, bota um ovinho, aí se você coça, o ovinho entra, e aí vira um bichinho e vai comendo você e tem que tirar no médico. Horrível aquele negócio. Coisa mais feia do mundo. Se acontecer isso com uma ovelha, pode matar ela. Então, entra o pastor em ação, o pastor vai lá, pega o óleo aromático, coloca um óleo, passa um óleo, lambuza a ovelha com óleo, porque aí a mosca vai, o inseto vem, fica meio zonzo, agoniado com aquele cheiro e vai embora. Então o óleo servia para repelir insetos. Segunda coisa, servia para evitar conflitos. Geralmente as ovelhas são conhecidas por ser pacíficas, né? As ovelhas, elas não brigam, são pacíficas, mas tem um momento que elas ficam agitadas, quando está na época do acasalamento. Quando está na época do acasalamento, os carneiros, eles ficam acelerados. Eles querem fazer de tudo para ter uma fêmea. E de vez em quando eles roubam a fêmea do amigo dele. E aí quando rouba a fêmea do amigo dele, meu amigo, a paz do carneiro vai embora. É cabeçada para todo lado. Talvez você já viu algum vídeo na internet, uma ovelha dando cabeçada no pastor. Já viu um vídeo assim? Tem um meme muito famoso, que o pastor está no meio da rua assim, e aí a ovelha vai lá e dá uma cabeçada nele, que fica feio o negócio. E ela começa a bater, uma na outra, até morrer. Elas se matam de bater. Briga, batendo a cabeça, morre. E aí entra o pastor em ação. O pastor vai lá, unge a ovelha com óleo, cobre a cabeça da ovelha com óleo, porque para ajudar a quando bater, escorregar, diminuir o impacto, resvalar. E aí proteger a vida da ovelha. A terceira característica do óleo, propósito do óleo, curar machucados. A maioria dos machucados tratados pelo pastor é resultado direto da vida no pasto. Espinho fura, galho corta, às vezes ela bate a cabeça, machuca, bate numa árvore, machuca, e aí entra o pastor em ação, e ele vai lá passar um óleo curador. Aí ele vai lá ungir ela com um óleo que cura. E aí a ovelhinha fica sarada. E nós somos ovelhas e temos um pastor, amém? Nós somos ovelhas e temos um pastor. E a forma de vencer os desapontamentos da vida é ungir a cabeça com óleo. Deixar o nosso pastor ungir a cabeça com óleo. Porque quando vir o impacto de frente, você vai estar escorregadio e vai resvalar o impacto. Quando vir a mosca colocar lava na tua mente, vai chegar lá e tem um óleo que o pastor colocou e essa mosca vai embora. Mas e os machucados que já temos? Aí ele vai passar um óleo, vai ungir você com óleo e vai curar as tuas feridas. João 10, versículo do 11 ao 18, diz assim, ó: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida às suas ovelhas. Isso é Jesus falando. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo que vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que o meu Pai que me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi do meu Pai. Isso é Jesus falando. Ele é o bom pastor, conhece as ovelhas e as ovelhas o conhecem. O pastor Jesus deseja curar ovelhas feridas e desapontadas. Então, como vencer o desapontamento? Para superar o desapontamento da vida, eu queria deixar para você 3 R's. E eu gostaria que você anotasse, se você puder. 3 R's. Primeiro R, reconheça o quanto você é importante para Jesus.
Você pode falar para a pessoa do seu lado, para ajudar ela a gravar? Diga assim, ó, reconheça o quanto você é importante para Jesus. Esse é o primeiro R que eu quero deixar para você. João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Esse é o maior ensinamento da Bíblia. Jesus deu a sua vida por nós. Não é verdade? Qual é a mensagem do Evangelho? Jesus se entregou por nós, para que nós tenhamos vida. Jesus é o teu bom pastor. Ele deu a vida por você. Não existe um óleo de prevenção. Não existe um óleo de prevenção contra desapontamentos da vida. Não existe. A Bíblia fala de um óleo de curar e não de prevenir. Jesus nunca ungiu os discípulos com esse óleo. Um óleo para prevenir alguns desapontamentos. Não, Jesus nunca ungiu eles com isso. Jesus orou com os discípulos. Jesus equipou os discípulos. Jesus ensinou os discípulos. Jesus interrompeu os argumentos e acalmou eles. Jesus fez tudo isso porque ele era o bom pastor. Ele é o bom pastor. Ele protegeu os discípulos contra os desapontamentos. Prevenção e proteção são duas coisas diferentes. Prevenção é o seguro do seu carro, né? O seguro do carro é prevenção. Você está colocando ele ali para prevenir. Caso algo aconteça, você tem um seguro, prevenindo algo. Proteção é o alarme que você põe nele. Para quando o ladrão chegar, tocar o alarme e em vez dele roubar o carro, ele ir embora. Prevenção e proteção são duas coisas diferentes. Jesus não preveniu os discípulos de alguma coisa. Não, Jesus protegeu com óleo. Não apenas preveniu dos machucados, mas curou eles. Jesus não preveniu que se machucasse. Não, Jesus falou, eu curo. Se machucar, eu vou curar. Deu-lhes visão, audição, vida. Jesus é o pastor que nos ama e se entrega por nós e se importa conosco. Diga assim, Jesus se importa. Tem água aqui, obrigado. Comigo. Fala mais uma vez, diga assim, Jesus se importa comigo. Jesus chorou ao ver o sofrimento das pessoas. João 11:35 diz, Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou, mas ele demonstra algo importante sobre a pessoa de Jesus. Ele demonstra um Jesus preocupado. Ele demonstra um Jesus se importando com a dor de Maria e Marta. João 11:33 diz assim, ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e se perturbou. Demonstra uma característica grandiosa de Jesus, ele se importa conosco. Jesus teve compaixão por aqueles que sofriam enfermidades. Mateus 20:34, Jesus teve compaixão deles, tocou nos olhos deles, imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Jesus se importa. Diga assim, Jesus se importa comigo. Fala aí, Jesus se importa comigo. Isso é uma verdade que a gente tem que ter na mente todo dia. Jesus se importa comigo. Jesus desejou ver uma pessoa livre do sofrimento. Lucas 5, versículo 12 e 13 diz assim, ó, se quiseres, pode purificar-me. Isso é um homem falando para Jesus. Jesus estendeu a mão, tocou nele dizendo, quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Jesus desejou ver uma pessoa livre do sofrimento dela. Jesus se importa conosco. Jesus desejou ver as necessidades básicas sendo atendidas. Mateus 8, versículo 2 diz assim, ó, tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada tem para comer. Jesus olha a multidão andando em volta dele e fala assim, mas gente, esse povo está andando comigo já tem 3 dias, não comeu nada. Vamos fazer alguma coisa? Porque ele é o bom pastor. O bom pastor, ele não quer só a lã da ovelha. O bom pastor quer a ovelha. Cuida dela, que ela viva. Você entende isso? Não apenas em sua vida, mas também em sua morte. Até o último minuto ele estava pensando em nós. Até o último minuto ele pensa. Ele se importa. Lucas 23, versículo 34 diz assim, ó, Jesus disse, Pai,
perdoa-lhes, não, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. Jesus estava lá, últimos momentos. Ele olha quem estava crucificando ele. Aí ele se importa. Aí ele fala assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eu estou fazendo. Está se importando. Jesus se importa com você. Jesus foi até a cruz para revelar o seu amor por nós. Por meio da sua entrega, nós podemos colocar todas as nossas decepções em suas mãos. O que a gente tem que fazer com as nossas decepções? Colocar na mão de quem pode resolver, de quem pode curar. O segundo R que eu quero deixar para vocês, se você puder anotar: recorra a Jesus para suprir as suas necessidades. Fala para a pessoa do teu lado, como um profeta, fala assim: recorra a Jesus para suprir as suas necessidades. A gente procura coisa onde não precisa. Quando a gente tem uma necessidade, a gente quer dar o nosso jeito. A força do nosso braço não resolve nada. A força do nosso braço não resolve nada. Quem resolve é o Senhor. João 10, 14, 15 diz assim: ó, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Jesus te conhece. Jesus te conhece. Existe uma linha teológica que vai dizer sobre toda a criação, vai dizer que Deus é um grande arquiteto que criou o mundo e deixou o mundo funcionando de forma automática ao seu bel prazer e foi fazer alguma coisa. Sei lá, está fazendo alguma coisa, deixou o mundo acontecendo e ele não olha para cá e não interfere em nada. Existe uma linha teológica que crê nisso. Só que ela é uma linha satânica, porque não é esse Deus que nós cremos. Nós cremos num Deus que conhece as suas necessidades nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Sabe o óleo que cura? Sabe o óleo que cura? Ele foi derramado sobre Jesus quando ele foi ungido para trazer a cura para nós. Isaías tem uma revelação sobre Jesus e ele diz assim, ó, Isaías 61, versículo do 1 ao 3. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Ele está falando sobre Jesus aqui. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Jesus tem poder para curar tudo. Não há nada tão ruim que Jesus não possa melhorar. Vou falar mais uma vez para você dar um aleluia mais forte. Não há nada tão ruim que Jesus não possa melhorar. Não há. Nós cremos num Deus poderoso que resolve todos os problemas. Qual é o problema? Qual é o desapontamento? Tira o Deus pequeno que a gente já falou sobre ele. Tira o Deus menor da tua mala. Olha para o Deus poderoso, para o Deus grandioso que criou todas as coisas, que interfere no que você queira, na natureza. Ele interfere. No tempo, espaço, ele interfere. Foi exatamente isso que ele fez, tanto em sua vida como em sua morte. Ele veio trazer cura, restauração e libertação. Lucas 7, 21 diz assim: naquele momento, Jesus curou muitos dos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, concedeu visão a muitos dos que eram cegos. Você não é um número para Deus. Ele conhece você pelo nome. Antes de te formar no ventre, já o conhecia. Jeremias 1,5. E te chamei para ser profeta das nações. Antes de formá-lo no ventre, Jesus já te conhecia e determinou um propósito para a tua vida. A gente precisa estar debaixo desse propósito. Lucas 7, 21
Naquele momento, Jesus curou muitos dos que tinham males. O que você tem? Que mal que tem? Que mal há que Jesus não possa curar? Nada. João 10, versículo 3, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Jesus te conhece pelo seu nome. Diga amém. E o terceiro R que eu quero deixar para você, para a gente caminhar e fechar a palavra, é: reencontre o caminho da conexão com a sua família espiritual. Reencontre o caminho da conexão com a família espiritual. João 10, versículo 16, diz assim: tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Deus não tem um projeto de solidão para você. Deus não tem um projeto de solidão para nós. Quem prega solidão é quem está afastado de Deus. Se o sentimento é eu preciso me isolar, tem algo errado. Se o sentimento é eu quero ficar sozinho, tem algo errado. Na criação, quando Deus cria o homem, ele olha e fala assim: Deus criou o homem e viu que não era bom que estivesse só. A gente vai encontrar na Bíblia, é melhor que sejam dois do que um. Deus não criou ninguém para andar sozinho. Logicamente, eu estou te falando sobre solidão e não solitude. São duas coisas diferentes. Solitude é a atitude de estar só. Quando você tira um momento sozinho para orar, para se santificar, para ter um tempo com Deus. Solitude. Solidão é um sentimento que te afasta das pessoas porque você não suporta outras pessoas. E se esse sentimento tem nascido no teu coração, você precisa arrancar ele fora. Porque Deus não te chamou para andar sozinho. A nossa cura está aqui, ó, na igreja, comunhão. Deus nos chamou para ser corpo, família. A igreja é um projeto do céu. A igreja é um projeto de Cristo. Cristo deixa a igreja. Tem gente que vai falar assim: não, a igreja acabou. A igreja não acabou. Cristo criou a igreja e ela vai perdurar até que Ele venha. E quando Ele vir, Ele vai chamar a noiva de volta, que é a igreja. E só há uma forma de ser noiva, é sendo igreja. Sozinho, Cristo em casa, não é igreja. Você que está em casa me acompanhando na live, eu falo como profeta para você. Sozinho, Cristo em casa, não é igreja. E eu vou ser um pouco mais ousado, talvez eu vou contra o tempo atual. Igreja online não é igreja. Igreja online é um vídeo que eu assisto sozinho. Procura uma igreja, você que está me acompanhando, e procura uma igreja. Eu te garanto que tem uma perto da sua casa, porque tem igreja em cada esquina. Igreja é calor, igreja é gente conectada, igreja é pessoas que se importam. Igreja é família, igreja é alguém que você liga para alguém e fala assim: eu preciso de ajuda, e essa pessoa vai até você. Igreja é você ter um pastor que você pega o telefone, chama e ele vai na sua casa. Isso é igreja. Até meia-noite, consertando um negócio aqui, eu quebrei. Deus deixou um óleo na mão da igreja. Deus deixou um óleo na mão da igreja. Tiago 5, versículo 14 e 15. Diz assim, ó: entre vocês há alguém doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ele será perdoado. Então há um óleo na mão da igreja. Há algo poderoso na igreja. E para vencer desapontamentos, nós precisamos reconectar, reencontrar essa aliança como corpo e família. Cristo em casa, não é a igreja.
1 Coríntios 12, versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Quem? Fala comigo, a igreja. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. A igreja é o melhor lugar. Sabe por quê que a igreja é o melhor lugar? Na igreja eu desenvolvo o relacionamento profético. Na igreja eu desenvolvo relacionamentos que me impulsionam para alcançar o propósito que Deus tem para a minha vida. É na igreja que eu encontro esses relacionamentos. É na igreja. No trabalho você vai desenvolver relacionamentos que te desenvolvem no sentido profissional. Vai. Talvez alguém vai falar para você, cara, estuda essa área aqui, ó, que eu vou te ajudar e você vai chegar nesse patamar. Profissionalmente é a bênção. Mas é na igreja que você vai encontrar pessoas que vão falar e vai falar assim, cara, por que você não faz um curso teológico? Você tem chamado para isso. É na igreja que vão pegar e vão colocar você para falar em público e orar na frente dos outros, do nada. Você vai falar, mas eu não sei. Mas sabe sim. E aí passa um ano, está lá você pregando. Como ninguém. E aí você mesmo parar para pensar e falar assim, mas há uns anos atrás eu nem pegar no microfone eu tinha coragem. Né, André? Mas agora eu faço. A igreja te desenvolve profeticamente. A igreja fala assim, ó, coloca a mão no teu irmão aí do lado e diga assim, seja curado em nome de Jesus. E aí ele é curado e você fala assim, nossa, o que aconteceu aqui? Aí te desenvolve profeticamente, você cria coragem, começa a orar pelos outros. Na igreja eu desenvolvo compaixão e perdão, porque gente é problema, gente desaponta, gente não faz o que eu quero, o que eu espero. E na igreja eu aprendo que eu preciso perdoar, amar, caminhar mais uma milha. E eu, no Brasil, quando eu ouvia caminhar mais uma milha, eu não tinha nem noção do quanto que uma milha é longe. Já percebeu que uma milha é longe? E tu já está cansado, desanimado, desapontado, chateado com alguém. E aí vai um pastor e prega e fala assim, pega na mão desse irmão que você está desanimado, desapontado, cansado, sobrecarregado, e caminha mais uma milha com ele. Só pelo amor de Deus. Mas aí você caminha, e aí você aprende o valor do perdão. Você aprende o valor de deixar para lá. Você aprende a defender e falar assim, talvez não era o que ele queria falar, eu entendi errado. Talvez naquele momento ele não estava bem, ela não estava legal. Não é assim? Na igreja a gente aprende que o pastor não prega dando indiretas. O pastor prega tratando o corpo. Porque a gente senta para ouvir uma pregação e parece que o pastor está com a câmera dentro da nossa casa, olhando tudo que a gente faz, porque ele começa a falar tudo que acontece lá dentro. Não é assim? Teve uma vez que eu preguei e veio um irmão e falou assim, pastor, tu está em complô com a minha esposa. Eu falei, por quê? Não, porque ela está contando o que está acontecendo lá em casa para você e você está falando para mim. Não vou revelar o nome dessa pessoa. Não está entre nós, então fica tranquilo. Na igreja eu encontro proteção para a minha vida. Onde estiverem pessoas reunidas para adorar, ali a glória se faz presente, ali Deus se faz presente. E não tem lugar mais protegido no mundo que não seja na presença de Deus, na glória dele, amém? Na igreja eu encontro a minha salvação. Porque é na igreja que eu vou ouvir a palavra para ser salvo. É na igreja que o pastor vai pregar todo dia e falar assim, você precisa se santificar, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Você precisa se santificar mais. Na igreja que você vai ouvir falar assim, você precisa se abster, deixar para lá, sair de perto das suas vontades pecaminosas. Todo dia o pecado vem e te chama, mas você manda ele embora, dá um chute. Aqui não. É na igreja que você escuta. Na igreja eu descubro a minha missão. Na igreja você descobre a sua missão. Fala para a pessoa do lado, fala assim, ó, na igreja você descobre a sua missão. O propósito da minha existência é revelado na igreja do Senhor. Na igreja que você descobre
Fui chamado para pregar, fui chamado para adorar, fui chamado para socorrer os perdidos através da minha voz, fui chamado para socorrer os perdidos através do meu jeito de ser, do meu carisma, da minha falta de vergonha na cara, que sai falando com todo mundo, cara de pau em alguns lugares. É na igreja que a gente descobre. Olha, ninguém nasce fruto de uma só pessoa. Para nascer, você precisa de uma equipe, e um trabalho em equipe. Não é verdade? Ninguém nasce sozinho. Precisa de uma equipe trabalhando. A própria Trindade Divina é uma equipe trabalhando. Ninguém vai longe sozinho. A igreja é um trabalho que deve ser realizado em equipe. Eu preciso de você. Você pode falar para a pessoa do lado, fala assim, eu preciso de você, e o pastor precisa de nós, nós precisamos de Cristo. Eu preciso de vocês. A igreja é uma equipe que trabalha. Nos nossos discipulados a gente conversa bastante, né, André? Eu falo, tem gente que vem à igreja e aí traz uma pessoa e acha que algo mágico tem que acontecer. Espera que o pastor faça algo para que essa pessoa fique. Quando na verdade nós somos uma equipe. E aí você pode chegar para ela e falar assim, como é que foi o culto para você hoje? Foi bom? Poxa, que bênção, você é tão bem-vindo aqui. Volta mais, me dá teu telefone, essa semana eu vou te ligar. Te mandar uma palavra para falar que Jesus te ama, para te perguntar como é que você vai estar. Nós somos uma equipe. Uma equipe. Amém? Glória a Deus. Suelen é um exemplo de equipe para mim, Suelen. Não precisa pedir nada. Nada. É sério, nada. Quando você olha, já está feito. Repara assim, fala, meu Deus, cadê? Está pronto. As cadeiras. Final do culto eu nem vejo. Eu só vejo que não tem mais. Nós somos uma equipe, amém? E nós vamos juntos. Se você deseja ter um relacionamento de intimidade com Deus, é necessário que você reconheça a sua igreja e que você se relacione com ela. Nós precisamos de relacionamento. Nós não vamos à missa aos domingos. Nós vamos prestar um culto ao Senhor numa igreja que é uma família, que pessoas se relacionam dia a dia. Nós somos uma família. Amém? Então, para eu relembrar você, 3 R's. Fica de pé aí no seu lugar. Três R's para vencer o desapontamento. Reconheça o quanto você é importante para Jesus. Diga, Deus se importa comigo. Recorra a Jesus para suprir as suas necessidades. Fala assim, Jesus supre as minhas necessidades. Reencontre o caminho da conexão com a sua família espiritual. Fala, eu preciso da igreja. E a igreja precisa de mim. Para a gente orar e fechar, diante disso, eu queria falar para você rapidamente, de pé mesmo, vai demorar 5 minutos. O que Jesus espera da sua ovelha? O que Jesus espera de você? O que Jesus espera de mim? O que Jesus espera de nós? Jesus espera que nós deixemos Ele entrar na nossa vida. João 10, versículo 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus espera que nós abrimos essa porta para Ele entrar e pastorear a nossa vida. Diferente do ladrão que arromba a porta, entra pela janela, pula o muro. Jesus bate na porta. Aquele que abre, Ele entra. Então Jesus espera que você abra a porta do seu coração. Às vezes a gente vive uma vida longe de Jesus, achando que está perto. Às vezes a gente vive uma vida domingueira, de crente domingueiro, que vai na missa todo domingo, longe de Jesus, achando que está perto. Às vezes a gente vive uma vida com Jesus batendo na porta a vida inteira e a gente nunca abre. Porque abrir a porta do coração para o pastor entrar
exige deixar Ele tuar, exige deixar Ele guiar, exige deixar Ele dar a direção, exige fazer a vontade dEle, não a nossa. E a gente deixa Ele batendo na porta, batendo na porta, batendo na porta, batendo na porta. Passam anos Ele batendo na porta e a gente nunca abre, mas a gente sempre acha que está tudo bem, que Ele já está aqui dentro. Enquanto Ele está falando, abre o coração, porque eu quero entrar e pastorear a tua vida. Sabe o que Jesus espera de nós, das suas ovelhas? Que ouça e reconheça e siga a sua voz. Jesus espera que você ouça, reconheça e siga a voz dele. João 10, versículo 4, a parte B. As ovelhas ouvem a sua voz, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Seja uma ovelha de raça, seja uma ovelha de qualidade, uma ovelha obediente, educada, que não dá cabeçada no seu pastor, Jesus. Seja uma ovelha que não dá ouvido para qualquer um, porque muitas pessoas falam muitas coisas, mas alimento a gente só encontra no nosso aprisco, onde nós fomos plantados, onde nós fomos colocados, só em Jesus. A ovelha ela não dá ouvido para o lobo. Já imaginou a ovelha dando ouvido para o lobo? O lobo falando, não, muda de pastor e muda de igreja. Não, come esse negócio aí não, que essa comida aí não é boa não. Vem cá que eu vou te alimentar. É o lobo falando com ela. Aí a ovelhinha vai lá ali ser alimentada pelo lobo. A ovelha não ouve lobo. A ovelha ouve o pastor dela, Jesus, amém? Seja uma ovelha de raça. Salmos 23, versículo 6, para a gente fechar a nossa série de mensagens. O Salmo 23 fecha assim, ó. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Há poder, há um óleo derramado sobre a igreja. Grava isso no teu coração. Há um óleo derramado sobre a igreja. O salmista, ele não fala que ele vai voltar para a casa do Senhor porque ele estava andando em maus caminhos. Não. Ele fala assim, eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Enquanto eu viver, eu estarei na casa do Senhor. Você quer vencer desapontamentos? Coloca esses 3 R's em ação. Amém? Espero que depois desses 3 domingos a tua bagagem esteja leve, que você viaje tranquilo. Aproveita a viagem da vida, porque você sai daqui hoje com a bagagem aliviada em Jesus. Meu amigo, graça e paz. Se você ficou conectado até agora conosco, eu deixo a você o meu muito obrigado. Não perca os próximos vídeos. Deus te abençoe. Um abraço.